Você tem um tempo para Deus? Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. A palavra que eu quero compartilhar com você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, tem como título, Ele não. A parábola do filho pródigo talvez seja a parábola mais conhecida de Jesus. Ela apresenta um pai amoroso, um pai de 2 filhos. O filho mais novo desejou tomar parte da sua herança e conhecer o mundo, ampliar os seus limites. Ele saiu do melhor lugar para se estar, porque ele era inexperiente, precisava muito dos conselhos do seu pai. Temos o direito de nos afastar de Deus, temos o direito de abrir mão da nossa filiação, temos o direito de conhecer o mundo, temos o direito de desfrutarmos da nossa liberdade. Porém, longe da casa do nosso Pai, estamos absolutamente vulneráveis ao pecado. O pecado, segundo as palavras do pastor Ed René Kivitz, é uma opção pela autossuficiência que gera em nós uma ilusão de potência e faz-nos desperdiçar recursos como se fossem inesgotáveis, fazendo-nos descer a ladeira até a desumanização. O pecado anestesia, o pecado ilude, o pecado drena, o pecado bestializa, o pecado desumaniza. Numa terra distante, o filho mais novo gastou todo o seu dinheiro até que chegou na sarjeta e teve que comer comida de porcos para sobreviver. Muito arrependido, porém, ele se lembra de que na casa do seu pai ele tinha de tudo. Ele se arrepende e decide voltar. O seu pai, figurando a pessoa de Deus Pai, ao vê-lo, vai correndo ao seu encontro, não se importando se ele estava sujo, não se importando se ele estava fedorento, não se importando se as suas vestes estavam rasgadas. O seu pai vai correndo em sua direção e o abraça. E não somente isso, ele ainda o veste com roupas novas, significando que ele ainda era uma pessoa muito importante.
Ele colocou sandálias em seus pés para mostrar que ele era um filho e não um escravo. Ele pôs também um anel no seu dedo, mostrando que ele era importante, que ele tinha autoridade, que ele ainda fazia parte da família. O seu pai também preparou um bezerro bem gordo para que eles pudessem comer e se alegrar. O irmão mais velho, porém, ao saber da notícia de que seu irmão mais novo estava de volta, não pôde se conformar com o fato, pois, na sua opinião, um desertor jamais podia ser aceito de volta. Se dependesse dele, o jovem jamais teria um lugar na família. Ele não. O filho mais velho advertiu seu pai com muita veemência, dizendo que sempre esteve junto dele, nunca o havia desrespeitado, e que se tivesse alguém que deveria ser honrado, esse alguém era ele. O apego exagerado à religiosidade faz com que consideremos as outras pessoas menos importantes do que nós. Impede que sejamos pessoas misericordiosas com os pecadores. Muitas das vezes nos comportamos como o filho mais velho desta parábola. Mesmo tendo sido alcançados por uma tão grande misericórdia e salvos da garra do pecado, somos implacáveis com as pessoas igualmente alcançadas por esta salvação. Não conseguimos admitir que um traficante, que um homossexual, que uma prostituta, que um viciado seja acolhido, seja tratado, seja abraçado e tenha uma atenção digna de um filho. Às vezes nos esquecemos de que, se tão somente pararmos para orar o Pai Nosso, automaticamente precisamos reconhecer que temos milhares, milhões de irmãos. E todos esses irmãos possuem o mesmo valor diante de Deus. A igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. Enquanto não descobrirmos o verdadeiro sentido do Evangelho, enquanto não descobrirmos que o Evangelho veio para o perdido, para o pecador, e que não necessitam de médicos sãos e sim os doentes, jamais conseguiremos pensar como Cristo pensou, jamais conseguiremos agir como Cristo agiu. Que nós possamos meditar nesta palavra, que não sejamos como o filho pródigo que abandonou o melhor lugar para se estar, à procura de prazer, à procura de alegria, à procura de diversão, sendo que tudo que ele precisava estava junto do seu pai. Tudo que ele precisava estava na sua casa. E que não sejamos também como seu irmão, que era um religioso, moralista, que só se preocupava com as regras, com os rituais, mas não tinha amor no coração. Que você possa meditar nesta palavra, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Seja mais um inscrito também deste canal para que você possa receber de primeira mão os vídeos que eu coloco no canal. Que Deus possa te abençoar, a sua vida, o seu ministério, a sua família. E nunca se esqueça que Deus te amou primeiro. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.